Pais amados, estarei falando com vocês essa reflexão sobre o nosso Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele está conosco todos os dias, sabe todas as coisas. Glória a Deus. Salmos 139, 2 a seguir. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendo o meu pensamento. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que, logo, o Senhor tu o conheces. 7. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? 8. Se subir ao céu, lá tu está. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali está também. 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos virão o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Glória a Deus. Deus onisciente. A expressão onisciente é composta por dois termos: oni, tudo ou todas, e sire, saber, conforme a enciclopédia da Bíblia. Teologia e filosofia. Trata-se da designação de uma das qualidades da natureza de Deus, seu conhecimento ilimitado. Deus possui o conhecimento perfeito e absoluto. Glória a Deus. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. A onisciência faz Deus ouvir e entender as nossas orações feitas só com gemidos, com lágrimas em pensamento, ou ainda, quando não conseguimos expressar nenhuma palavra. A onisciência faz Deus saber a intenção do nosso coração, porque Ele examina e perscruta se somos verdadeiros adoradores, se a nossa espiritualidade é real, ou ainda, quando pedimos perdão, se há contrição e quebrantamento de coração. Deus vê tudo, até mesmo o segredo mais escondido de nossos corações. Não se pode mentir a Deus, porque Ele conhece o nosso coração, sonda e perscruta e sabe todos os nossos pensamentos e todas as palavras que vão ser pronunciadas pela nossa boca. Ainda antes de ser formado no ventre de nossa mãe, Ele já nos conhecia. Conforme o hino cantado por Daniel e Samuel, Ele ouve as orações que a gente faz, sem confundir uma voz. Toda forma de linguagem ou dialeto Ele sabe interpretar. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração, quantos fios de cabelo que a humanidade tem as nossas impressões digitais e conhece todos nós. Glória a Deus. Deus possui todo o conhecimento que existe, nada lhe pega de surpresa. Ele conhece o antes e o depois, pois Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O seu conhecimento não tem limite. Antes que os montes nascessem ou que formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Deus entende todas as coisas e tem toda a sabedoria. Ele conhece cada detalhe da sua criação. Nós não entendemos o agir de Deus. Pensamos até que Ele não está agindo, mas Ele está trabalhando em silêncio. Nada escapa ao conhecimento de Deus, nem o que acontece aparentemente longe, além abismo, nem o que acontece aparentemente perto, dentro do coração do homem. Ninguém é mais sábio do que Deus, porque quem lhe compreende o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu o primeiro a ele, para que ele seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus sabe quantas estrelas tem nos céus e chama cada uma delas pelo nome, conforme o hino cantado por Daniel e Samuel. Ele sabe tudo sobre o universo, tudo que existe no ar. Sabe exatamente quantos litros de água tem nos rios e no mar. Sabe quantas vidas tem na natureza,
Quantas flores tem nos bosques e jardim? Sabe aonde nasce o vento e conhece aonde ele vai ter fim. Ele também sabe os metros e centímetros entre a terra e os céus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Não há nada desconhecido. Deus sabe todas as coisas que podem ser conhecida e nada há que ele não saiba explicar. Ele presencia tudo e nada o surpreende ou lhe pega de surpresa. Nada há que se esconda diante da sua onisciência. Nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. As pessoas se enganam, mentem, cometem injustiça e fazem maldade, pensando que ficarão impunes, mas se esquece que existe um Deus que tudo vê e tudo cobrará. Nada passará oculto aos seus olhos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. Os olhos de Deus são misteriosos, pois enxergam fora do alcance e conhecimento. Salmos 139, 15 e 16. Marcos capítulo 4, versículo 22. O apóstolo Paulo fala a Timóteo que os pecados de alguns homens são manifestos antes de entrar em juízo e serão descobertos aqui na terra, e muitos ficarão sabendo, ao passo que os de outros manifestam só no juízo, e Deus sabe de tudo e tem tudo anotado. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24 e 25. Nós estamos sendo fotografados e filmados 24 horas por dia, para no juízo final ser revelado e julgado. Glória a Deus. Amém. O Deus onipresente, aquele que está presente em toda parte, ao mesmo tempo. Deus não está sujeito a limitações do ser humano. O ser humano é finito e só vai aonde consegue ir fisicamente. Deus vai além dos limites do ser humano. Deus é espírito, imaterial, portanto não pode ser visto pelos olhos físicos, nem pode ser representado. Deus só pode ser compreendido espiritualmente. A locomoção de Deus não está limitada, ele tem livre acesso até no infinito. Significa que Deus é infinito, está presente em todo o tempo e em todo o espaço. Ninguém pode se esconder da sua face. A presença de Deus está no lugar ou situação que houver necessidade. Deus não precisa se dividir nem se multiplicar. Em toda a criação, que onde quer que exista alguma coisa que dependa de Deus, lá está Ele, presente em toda a sua personalidade. Não há como fugir da sua presença. Glória a Deus. Deus não está limitado a ficar só no seu trono ou em algum lugar fixo, ou se ele estiver em um lugar e não possa estar em outro, ele pode estar em 2 ou mais infinitos lugares ao mesmo tempo. É impossível fugir de Deus, não existe lugar algum aonde Deus não vá ou possa entrar para ver o que está acontecendo, pois pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus não tem limite no tempo e no espaço. Sou eu, apenas Deus de perto, diz o Senhor, não também Deus de longe. Esconde-se e há alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. É importante lembrarmos que o Senhor Deus, em sua soberania e onipresença, não está em todos os lugares com o mesmo propósito, como, por exemplo, no céu e na terra. Não significa que se relaciona em todos os lugares no mesmo sentido. Deus é transcendente, além dos limites cosmológicos, além dos limites humanos. Superioridade está nas profundezas, está ao nosso nível, está nas alturas, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em treva e com ele mora a luz. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Abacuque capítulo 4, versículo 13.
Não adianta mudar de cidade, de estado ou de país para fugir de Deus. Não adianta pecar aqui e tomar um destino qualquer, pensando que Deus não está lá. Podemos esconder dos homens as nossas mazelas, mas não as escondemos de Deus. Não nos enganamos. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semeia, isso também se fará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tony Evans, em seu comentário, nos fala que Deus é tremendo, que Deus está intimamente envolvido com a criação, grande demais para se evitar. Salmos 139, 7 ao 12. B. Perto demais para se ignorar. Atos capítulo 17, versículo 28. C. Interessado demais para nos ignorar. A onipresença de Deus traz benefícios especiais. A orientação. Gênesis 28, a fuga de Jacó. B. Vitória na tentação. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. C. Provisão nas necessidades. Abacuque capítulo 13, versículo 5. D. Libertação da ansiedade. 2 Reis capítulo 6, versículo 8 ao 17. Glória a Deus. O Deus onipotente, aquele que pode todas as coisas, de forma completa e plena. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus capítulo 19, versículo 26. Não há tarefa que seja difícil para Deus. Difícil, impossível, não dá, não consigo, não posso, são palavras e expressões que não fazem parte do dicionário de Deus, mas do nosso. Deus tem todo o poder, tudo está na palma da sua mão, não há nada que Ele não possa fazer. Seu poder é total e não existe poder algum que possa se comparar com Ele. Deus tem liberdade e poder para fazer tudo o que esteja em harmonia com sua natureza. Ele tira a vida e dá a vida. Ele ressuscita morto em estado de decomposição. Ele dá filho a mulher de 90 anos e homens de 100. Ele abre o mar, ele faz o fogo não queimar, ele faz leão jejuar, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que ele fique inexcusáveis. Romanos capítulo 1, versículo 20. Deus é poderoso, grande é o nosso Senhor e de grande poder. Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. Poder para criar os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. Deus é a fonte inesgotável de todo o poder. Uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Salmo 62, 11. Porque para Deus nada é impossível. Deus não tem restrição do que quer e precisa fazer. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Por ser infinito, o Senhor Deus é infinitamente poderoso para realizar todas as coisas. Deus mostra a sua onipotência por meio do seu poder de criar. O poder está na sua palavra. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, versículo 13. Glória a Deus. É-nos dado a bênção de estar à sombra do Onipotente, desde que habitemos no esconderijo do Altíssimo. Salmos 91, 1. Esse salmo expressa a segurança daquele que confia plenamente em Deus, daqueles que se refugiam em Deus. Estar debaixo da proteção de Deus em tempos de perigo espiritual e físico, ter o conforto que tem o poder para enfrentar e destruir todo e qualquer inimigo. Paulo descreve aos Efésios essa maravilha de declaração
dada aos que habitam à sombra do Onipotente. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Glória a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 20. Amados, esse salmo proporciona segurança aos filhos de Deus, aquele que se coloca sob a vontade e a proteção do Onipotente, que diariamente busca habitar na sua presença. Quem está arraigado em Deus e na sua palavra, fazendo dele a sua habitação, terá paz interior e livramento em tempo de perigos e crise. E para finalizar, irmãos, o intelecto humano é pouco para alcançar o entendimento pleno dos atributos onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Mesmo Deus tendo todos esses atributos, ele decidiu se revelar ao ser humano e com ele se relacionar. Glória a Deus. Obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.